Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Ana Rosa Carrara. Boa noite, Ana Rosa. Boa noite, Cosmo. Boa noite também a quem nos acompanha. Eleito presidente do Brasil no último dia 30, Luiz Inácio Lula da Silva foi convidado a participar da Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas, que é a COP27, que vai ser realizada no Egito a partir da próxima semana. O presidente eleito ainda terá sua agenda internacional ampliada nos próximos dias, mesmo antes de tomar posse. Lula deverá ser chamado a participar do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O Revista Brasil TVT de hoje vai repercutir esse assunto, bem como os desafios enfrentados pela comunicação na coligação que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente eleito entra para a história como o mandatário mais votado em uma eleição presidencial. O Ministério Público do Trabalho recebeu 238 denúncias de assédio eleitoral no fim de semana da eleição. Em todo o segundo turno, foram quase 2.500 casos envolvendo 1.895 empresas, quase 12 vezes mais do que em toda a eleição de 2018. O programa de hoje analisa a enxurrada de denúncias sobre o assédio eleitoral no pleito desse ano e as ações da PRF no Nordeste no dia da eleição, decisões do TSE para coibir assédio e as ameaças de uma deputada bolsonarista com arma em punho apontado para pessoas na véspera da eleição. Um é jornalista, tem 32 anos, se chama Luan Araújo, é morador da periferia e integrante do coletivo Democracia Corintiana. O outro é jovem, mestre em Direito pela Universidade do Paraná, advogado popular, deputado estadual eleito e se chama Renato de Almeida Freitas Júnior. Em comum, a cor da pele. Os dois são pretos. Eles estão entre os milhões de brasileiros que já sofreram ou sofrem racismo diariamente no país. O Revista Brasil TVT de hoje vai repercutir esse assunto e falar sobre quem são os grupos bolsonaristas que ocuparam rodovias ilegalmente desde o último domingo, após o anúncio do resultado da votação, e que obrigaram caminhoneiros a bloquearem as estradas. E para finalizar, nós temos o nosso Momento Cultural. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/RedeTVT. O Ministério Público do Trabalho recebeu 238 denúncias de assédio eleitoral no fim de semana da eleição. Em todo o segundo turno, foram quase 2.500 casos, envolvendo 1.895 empresas, quase 12 vezes mais do que em toda a eleição de 2018. Sobre esta questão, nós conversamos agora com Clemente Gans Lúcio, que é sociólogo e assessor do Fórum das Centrais Sindicais. Olá, Clemente, prazer falar contigo, seja bem-vindo, tudo bem? Olá, Cosme, olá, Ana Rosa, prazer estar com vocês e com aqueles que nos acompanham. Clemente, vamos falar... Agora é melhor. Maravilha. Clemente, vamos falar desta eleição, desse processo eleitoral, mas no tangente ao assédio moral e o assédio eleitoral que milhões de trabalhadores brasileiros e brasileiras sofreram no período e no final de semana da eleição. Eu queria te ouvir porque nunca se ouviu ou presenciou fato tão grave como o que nós vivenciamos nesta eleição, Clemente. Olha, Cosme, o que nós observamos, tanto nas centrais sindicais, que fizeram um trabalho específico de monitorar e de receber denúncias de assédio eleitoral no local de trabalho, como você disse, o Ministério Público do Trabalho recebeu quase 2.500 denúncias, muitas delas encaminhadas pelas centrais sindicais. Nós tivemos também assédios que nós recebemos como denúncia no site que as centrais criaram, assédio chamado eleitoral religioso, ou seja, pessoas que denunciaram o uso das igrejas, dos templos, dos espaços de reunião para fazer um assédio eleitoral durante as atividades religiosas. Recebemos denúncias
por exemplo, de prefeitos e prefeitas que fizeram ações de assédio, seja de pressão em relação à suspensão e o não pagamento do Auxílio Brasil, que fizeram um aporte de recursos específicos, reuniões de convencimento ou constrangimento para a votação no candidato Bolsonaro, denúncias de escolas e hospitais pressionando os trabalhadores no voto a esse candidato, e mais recentemente, já durante o processo eleitoral, no sábado, no domingo, todas as denúncias que nós monitoramos e fizemos e atuamos contra a ação da Polícia Rodoviária Federal, com esses bloqueios organizados para impedir a participação, e no pós-eleições, isso que nós observamos ao longo dessa semana, as iniciativas que foram feitas, inclusive com a complacência, ou muitas vezes com o apoio da própria Polícia Rodoviária Federal, esses atos criminosos que deixaram milhões de pessoas e a atividade econômica muito comprometida com esses atos criminosos de desrespeito ao processo eleitoral, desrespeito às instituições, agressão às instituições e atitudes fascistas, como nós observamos em tantos vídeos que circularam na internet. Então, é muito gravíssimo tudo o que aconteceu de ataque ao processo eleitoral, todos os ataques que vieram também no sentido de usar a máquina do Estado para garantir a reeleição do presidente, portanto, tudo feito fora de tudo aquilo que é o parâmetro constitucional e legal no Brasil, do processo eleitoral, portanto, um processo profundamente desigual, com o uso jamais visto do Estado, com o uso jamais visto das estruturas das empresas, das escolas, de igrejas, visando garantir a reeleição de um candidato, o que torna um desafio muito grande para frente pensarmos a preservação e o fortalecimento das instituições democráticas, do Estado Democrático de Direito e de uma reorganização do processo eleitoral para que nós não vejamos mais esse tipo de coisa acontecer nos processos eleitorais futuros. Uhum. Clemente, nós vimos todo esse cenário que você nos descreve. Tem uma indicação de que a região de Minas Gerais, o estado de Minas, que a gente sabe que é um estado importantíssimo no processo eleitoral nacional, porque a gente tem um parâmetro de que, historicamente, quem ganha a eleição em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, é uma referência para quem ganha a eleição nacionalmente. Isso é um processo histórico que a gente vive. E nós tivemos um caso emblemático que passou no Profissão Repórter com o Caco Barcelos, na cidade de Coronel Sapucaia, em Mato Grosso do Sul, onde eles flagraram realmente uma reunião onde as pessoas estavam sendo coagidas. Uma munícipe, inclusive, conta como foi essa coação, que ela participou da reunião. E aí o que eu quero lhe perguntar, Clemente, é quais são as medidas possíveis e necessárias a partir dessa realidade que a gente viveu desses abusos eleitorais, desses assédios eleitorais, o que cabe agora ao campo poder jurídico e também a outros poderes realizar sobre esses assédios que ultrapassaram números já bastante grandes do que foi 2018, como o Cosmo e vocês já bem colocaram. Bom, Ana, o fundamental é que nós continuemos pressionando as instituições, especialmente a Justiça e os ministérios públicos, tanto do Trabalho quanto do Ministério Público Federal, para que ele atue no sentido de denunciar, de fazer todo o processo formal de registro desses atos, fazer o processo legal andar e fazer todas as punições, sejam elas financeiras, seja a prisão, seja as demais penas que devem ser aplicadas, como perda de mandato, inelegibilidade, porque nós temos empresários, temos trabalhadores, por exemplo, muitos policiais da Polícia Rodoviária Federal, temos parlamentares, deputados, vereadores, temos agentes que estão nas escolas, às vezes nos postos de saúde, num hospital. Portanto, nós temos as mais variadas
pessoas em mais variadas ocupações ou atribuições dadas por um mandato ou por uma responsabilidade administrativa. Todas essas pessoas da nossa avaliação precisam ser instadas a responder por aquilo que fizeram. Temos organizações criminosas, temos empresas, temos partidos, temos organizações não governamentais que entraram nesse processo. Na nossa avaliação, todas, e nós devemos continuar daqui para frente mapeando as ocorrências, recebendo as denúncias, formalizando, pressionando as instituições do Estado para que façam todas as iniciativas, processem as iniciativas, concluam esses processos e que todas essas pessoas sejam penalizadas. Por exemplo, a exemplo do que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, que desde o processo eleitoral, mais de 6 mil pessoas já foram presas nos Estados Unidos para punir e responder aqueles atos que eles fizeram naquele país. Provavelmente, no caso do Brasil, algo semelhante deve acontecer, portanto, serão, e se tudo caminhar como deve caminhar, serão milhares de pessoas a serem penalizadas, que devem responder com todo o processo devido, processo legal, com todo o direito de defesa, de esclarecimento, mas as imagens, os testemunhos, as denúncias são muito fortes, é tudo muito grave o que a gente recebeu em termos de coação, em termos de coerção, em termos de pressão, de ameaças econômicas, de ameaças sobre a vida, sobre a família, sobre a reputação, muita mentira que foi colocada nas redes sociais. Portanto, há muita coisa, Ana, para ser feita. Nós devemos e temos a responsabilidade de não retroceder no sentido de exigir que o Estado brasileiro realize de forma muito severa e com rigor todos os procedimentos para que isso seja verificado e que, de maneira exemplar, a sociedade saiba que não é admissível esse tipo de conduta. Podemos ter penalizações econômicas, podemos ter penalizações do ponto de vista da retirada de direitos, porque a penalização provavelmente pode resultar em perda de mandato, se for um parlamentar ou um prefeito, e temos as penalizações da imagem. Empresas, organizações devem ser denunciadas publicamente para que a sociedade saiba quais são as empresas que estão sendo usadas para atacar o sistema democrático brasileiro, o processo eleitoral, a liberdade e o direito das pessoas de fazerem democraticamente as escolhas para o destino do nosso país. Agora, Clemente, se por um lado teve esse processo exorbitante, criminoso de assédio eleitoral e moral aos trabalhadores, há de se destacar o papel das centrais sindicais da representação dos trabalhadores. Porque no primeiro momento que se ficou sabendo que veio a público essas denúncias de assédio, as centrais sindicais foram para cima, foram até Brasília, ao Tribunal Superior Eleitoral, se reuniram com autoridades e continuam trabalhando nessa questão. E isso é o que a gente sabe, é que veio a público, sem falar o que não ficou sendo explícito nem chegou aí ao conhecimento da população. Se não fosse esse trabalho efetivo, duro, para coibir das centrais sindicais, poderia ter sido muito mais grave, né, Clemente? Exato, Cosme. O trabalho que as centrais sindicais fizeram desde o momento que o problema começou a acontecer, como você disse, fomos ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Trabalho, tivemos reuniões com os procuradores gerais, fomos ao ministro Alexandre também denunciar o que estava acontecendo, propusemos medidas, muitas delas encampadas e encaminhadas por esses órgãos, pelos ministérios públicos e pela própria TCE, pelo Tribunal Superior Eleitoral, medidas que foram fundamentais, articuladas com os sindicatos. Muitos sindicatos foram para a linha de frente para tratar da questão. Não é uma questão simples, como eu disse, os trabalhadores e as trabalhadoras têm muito receio de fazer a denúncia, porque sabem que vão ser perseguidos, é muito severo
aquilo que acontece muitas vezes no chão da empresa. O assédio é um assédio moral, é muito violento muitas vezes. Portanto, os cuidados todos precisam ser feitos para proteger as pessoas. Mas também, Cosme, é importante registrar o papel que vocês da imprensa, a imprensa nacional, seja a grande imprensa, as redes sociais, os mais variados jornais, nas mídias sociais, toda a imprensa, em todos os níveis, fez um trabalho espetacular de denúncia, iniciativas de verificação, iniciativas que foram apurando aquilo que estava acontecendo, formalizando muitas vezes a denúncia de proteção das pessoas, esclarecendo a sociedade, ajudando, portanto, a sociedade a resistir a esse violento assédio, essa violenta coerção que foi exercida sobre a sociedade, para a gente ter do outro lado o tamanho do resultado, ou seja, contra tudo isso que foi feito, a sociedade foi capaz de se posicionar e dizer que ela queria uma outra estratégia de desenvolvimento, uma outra performance da nossa estrutura de Estado, com uma outra perspectiva do exercício da liberdade e da democracia. Portanto, o resultado eleitoral, considero eu, um resultado fantástico, se nós considerarmos tudo aquilo que foi enfrentado, tudo aquilo que representou o poder, o uso do poder econômico do Estado, o uso do poder de polícia, o uso do poder das redes sociais, da religiosidade da sociedade, tudo isso usado para garantir a reeleição do atual mandatário do país, e nós conseguimos colocar para a sociedade uma outra trajetória, uma outra perspectiva. Creio eu que nós temos uma grande tarefa pela frente, inclusive de olhar para tudo isso que foi feito, fazer a punição, fazer a verificação, de que maneira que a sociedade compreenda que não é aceitável esse tipo de conduta, e isso faz muito mal para toda a sociedade, e é uma situação de aviltamento das liberdades e, digamos, da sociabilidade, da solidariedade na sociedade muito grave, que precisa ser coibido de maneira enérgica, e que a gente possa construir nesses próximos anos todas as vacinas para que nós não tenhamos a repetição dessa trágica e perversa experiência que vivemos nesses últimos meses, especialmente nessas 2, 3 últimas semanas. Tá certo, então conversamos com Clemente Ganslúcio, que é sociólogo e assessor do Fórum das Centrais Sindicais. Clemente, um prazer falar contigo. Muito obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Um prazer estar com você, Ana, com o Cosme e com todos aqueles que nos acompanham. Abraço, até a próxima. Quem são os grupos bolsonaristas que ocuparam rodovias ilegalmente desde o último domingo, dia 30, após o anúncio do resultado da votação e que obrigaram caminhoneiros a bloquear as estradas? Sobre essa questão, nós conversamos agora com Carlos Alberto Littdaimer, que é diretor da CNTTL, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística. Olá, Carlos Alberto, prazer falar contigo, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, igualmente, Cosme e Ana Rosa, também é um prazer de conversar com vocês e falar sobre esse momento bastante conturbado da política nacional. Pois é, após o resultado das urnas, legalmente, democraticamente, que elegeu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o seu terceiro mandato, que se inicia agora em 1º de janeiro de 2023, já na noite de domingo, rodovias sendo bloqueadas. Ao longo dessa semana, muito desgaste, muito transtorno para a população de forma geral, enfim, usando inclusive crianças e idosos como escudos. A minha pergunta, você é diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística. Como que se deu isso? Como que foi o envolvimento de caminhoneiros? Porque havia muita denúncia de assédio aos caminhoneiros para que eles parassem, que muitos não queriam fazer isso, que não concordavam com esse tipo de comportamento, né, antidemocrático, não aceitando o resultado das urnas. Fala pra gente o que de fato aconteceu. Perfeitamente. Anterior, né, ao domingo,
há cerca de 30 dias, durante o período eleitoral ainda, já muitos vídeos de vários pontos do país com caminhoneiros, né, que você não consegue identificar dentro do movimento sindical, de onde saem, se realmente são caminhoneiros autônomos, se são caminhoneiros seletistas, ou se nem são, estão simplesmente dentro de um caminhão, já circulava, dizendo de que se o resultado da urna não fosse o desejado por eles, haveria manifestação pelo Brasil, haveria deposição, e, enfim, né, o que realmente começou a acontecer tão logo as urnas passaram a demonstrar que a vontade do povo brasileiro não era pela manutenção desse projeto, não era pela manutenção do que está aí, né? Majoritariamente, a população brasileira rejeitou o governo Bolsonaro, elegendo uma nova proposta, né? Um novo pensamento de Estado, de governo, de sociedade brasileira. E esses grupos, daí então, que já estavam articulados, do meu ponto de vista, porque você não consegue produzir um resultado tão grande de mobilização sem uma preparação, sem um orquestramento anterior, tentando dar a ideia de que eram os caminhoneiros, tipo o que aconteceu em 2018, quando sim, por conta do preço do combustível, os caminhoneiros de todo o país, independente de quem eram, se seletistas, se autônomos ou se empresários, pararam o país na maior movimentação que se viu, né? Então, com esse aspecto, e levado ao ponto de que os caminhoneiros, em sua grande maioria, em 2018, sua imensa maioria, foram bolsonaristas, votaram em Bolsonaro, e ainda nesse processo eleitoral, isso se repetiu com maioria, não mais aquela esmagadora maioria, mas ainda com maioria de caminhoneiros bolsonaristas, tentou se jogar em cima de uma categoria. Mas não foi isso na prática que aconteceu. Foram vários segmentos depois, quando a Confederação começou a denunciar de que isso não vinha de parte dos caminhoneiros, é que começou a se perceber que era um movimento muito maior, muito mais orquestrado, e que vinha, inclusive, né, essa manifestação que depois se confirmou de dentro do Palácio do Planalto. A determinação maior estava no chefe do Executivo. Carlos Alberto, o que ficou provado é que este movimento golpista, que não aceita o resultado das urnas de forma democrática, com tentativas de dar golpe, tentaram usar o movimento dos trabalhadores em transportes e logística a qualquer custo, o que foi coibido, e logo no primeiro dia a própria CNTTL já divulgou carta manifesta falando que era contra esses bloqueios antidemocráticos, e a coação ao longo da semana ficou evidente, mas os trabalhadores se posicionavam a todo tempo mostrando que não era favorável àquilo, que só estavam presentes por conta desse tipo de coação, né? Estavam sendo obrigados. Agora, o que também fica muito pesado é a forma de assédio também por parte da classe patronal, não toda ela, claro, tentar tirar contratos dos trabalhadores. Como é que a CNTTL vai trabalhar no pós tudo isso para que isso não venha a ocorrer, Carlos Alberto? Esse risco, né, e essa discussão se fazia antes da campanha e durante a campanha, e vai ser feita pós-campanha, né? Esse risco, entre aspas, que o empresariado coloca, da pressão que coloca sobre o trabalhador, dizendo de que vai fechar empresa, dizendo que vai fechar contrato, dizendo que não vai ter, que vai sair do país, que isto é tão somente uma pressão política, né, de momento, de tentar reverter o voto do trabalhador a favor do voto patronal. Porque vejam vocês, inclusive, né, eu quero e desafio ao empresário, dono da Havan, que realmente saia do país, como disse. Foi vencedor a eleição, Luiz Inácio Lula da Silva, cumpra a sua promessa.
vá para fora do país, vá para os Estados Unidos, vai concorrer, então, em outro mercado. E ainda digo mais, quando seus correligionários, seus compatriotas, seus companheiros estavam tomando chuva, tomando sol, enfrentando as adversidades de um movimento dessa natureza, ele estava com suas lojas abertas no país inteiro. Então, empresário nenhum lugar do mundo, enquanto estiver tendo lucratividade, fecha seu negócio, diminui seu negócio, demite empregados. Empresário só tem uma visão, e é a visão de lucro. Enquanto estiver lucrando, ele quer mais ainda, cada vez mais através da exploração. E usa do poder econômico e exatamente do poder que tem de contratar e de explorar a sua maneira o trabalhador, que oprime, exige e faz com que, inclusive, volte ao velho coronelismo, né, quando os coronéis diziam, inclusive, em quem você deveria votar, o famoso voto a cabresto. Isso também já é passado. Isso também não é tanto que é passado, porque se tivesse ido em cima dessas pressões, se tivesse conseguido efetuar isso, não teríamos a vitória que teve, uma vitória apertada, com todas as dificuldades de que foi em parte desse processo que está aí, o uso do Estado, né, toda a estrutura estatal, orçamento secreto e as várias formas do poder econômico. Mas venceu, o poder econômico venceu a vontade do povo, venceu a vontade popular, venceu aqueles que mais necessitam do Estado e mais necessitam de um governo voltado às suas necessidades básicas, saúde, educação, moradia. E rico não tem, né? Empresário nenhum precisa do Estado por próximo, precisa realmente que o Estado se afaste para poder explorar cada vez mais, explorar cada vez de forma mais gananciosa ainda, porque quanto mais o Estado se afasta e deixa de ter proteção, mais o trabalhador sofre, mais a população que mais precisa dessas organizações de Estado é que estão à mercê de que o empresariado, com sua ganância, se avance em cima ainda da mais-valia. Agora, todo esse período, com essas centenas, de quase milhares de bloqueios que foram realizados, nós pudemos acompanhar que vários casos aconteceram nisso. Pessoas que não puderam viajar, voltar à sua cidade depois da votação, pessoas enfermas que estavam a caminho de tratamento e não puderam chegar. Material, um comboio de ovos que são utilizados para fazer vacinas aqui em São Paulo, ficou parado. Então, assim, os prejuízos à população foram imensos, os prejuízos foram incontáveis. O que eu queria lhe perguntar agora, Carlos Alberto, é se é possível mensurar o prejuízo financeiro também causado ao setor dos transportes e logística. Se vocês têm algum tipo de mensuração sobre esse caso ou se vai haver daqui para frente algo referente a esse prejuízo financeiro que vão causar e estão causando esses bloqueios que insistem em acontecer, né? Mesmo já sendo determinado que são ilegais, são antidemocráticos, em alguns lugares, algumas pessoas, como você bem disse, independente da ação da própria categoria dos trabalhadores de transportes e logísticas, por vezes estão mantendo esses bloqueios. Mas queria te escutar se existe uma mensuração sobre os prejuízos que podem ocorrer financeiramente. Veja, eu ficaria na questão do mote do movimento, né? O que organizou, o que está nesta organização e o que levou a essa consequência de ter os prejuízos. Porque, veja você, só foi para a rodovia e só foi o fechamento de estradas porque é o que dá repercussão imediata, né? E vamos analisar aí. Se você tem movimentos reivindicatórios, por exemplo, e com todo o direito, os profissionais da educação que tiveram mais de
87% de corte, não, 87% de corte no orçamento previsto para 2023, seja na merenda, seja nos livros, né, que não foram contabilizados para serem comprados para aqueles que necessitam, nas verbas das escolas universitárias, quer dizer, todo o sistema educacional. Houve um corte agora, nesse orçamento que foi enviado, que traz um prejuízo enorme para o país. Se a categoria profissional, sejam elas de professores, funcionários da escola, ou mesmo a sociedade civil se organizar para uma manifestação e for para frente da escola, poderá ficar 3, 4, 5, 6 meses, que na frente da escola não haverá nenhuma repercussão. Porém, se forem para a rodovia e dentro da rodovia houver uma manifestação com isto dando a ideia de que terá desabastecimento, isso provoca uma reação imediata de parte do governo para tentar buscar uma solução. Então, há vários momentos, inclusive, que nós, caminhoneiros, estivemos em rodovias, bloqueando rodovias, buscando os caminhões, né, aqueles que transportam cargas tão somente, em busca de melhorias, seja ela do nosso piso mínimo de frete, que é uma reivindicação da classe, seja ela pela redução do preço do combustível e a defesa da Petrobras. E esses impasses e essas colocações daí, quando a categoria se levanta e vai buscar o seu direito, ocasiona prejuízos imensuráveis mesmo. Acontece que todas as tratativas anteriores de buscar melhorias para a categoria não foram adquiridas. E o direito de greve e o direito de manifestação está dentro da Constituição, está garantido para que seja feito e a gente exerce. Então, o mote, que esse é um mote não econômico, não de categoria, mas um mote golpista, um mote político de mudança de sistema, é que a gente vai mensurar e vai dizer que, deste ponto de vista da democracia, os prejuízos que são incalculáveis não estão corretos, mas dentro do direito da defesa da livre manifestação para a categoria e da busca econômica por melhorias para uma categoria, seja ela de nós, transportadores autônomos, seja dos professores, dos profissionais da educação, ou seja daqueles que lutam como a saúde por um piso, dos enfermeiros por um piso salarial e tal, isso deve ser preservada e deve ser relativizada novamente nas manifestações que, se porventura as promessas do governo eleito não forem atendidas dentro da categoria, dentro das suas negociações, poderão lá na frente ocorrer e não estaremos aqui nós condenando de que isso vai acarretar sim problemas, porque é da natureza de quando você tem houve esse rompimento de diálogo, houve esse rompimento de necessidade. Não foi o caso agora, explícito que está aqui, né? Que é um rompimento com uma forma de governo, um rompimento político e não um rompimento de uma categoria econômica. Tá certo, então conversamos com Carlos Alberto Littdamer, que é diretor da CNTTL, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística. Carlos Alberto, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade aí de conversarmos um pouco sobre a nossa situação política e futura também, né? Abraço. Abraço. Ações da Polícia Rodoviária Federal no Nordeste no dia da eleição. Decisões do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, para coibir abusos e as ameaças de uma deputada bolsonarista com uma arma em punho, apontando para pessoas na véspera da eleição. Para analisar juridicamente esses fatos que aconteceram na véspera e no dia da eleição, o Revista Brasil TVT conversa agora com Carol Proner, que é jurista, professora, fundadora da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e integrante do grupo Prerrogativas. Boa noite, professora Carol Proner. Prazer falar com a senhora. Tudo bem? Seja bem-vinda. Um prazer estar aqui, Cosmo. Um prazer estar aqui com vocês. Ana Rosa, enfim, estamos aqui comemorando ainda, sob o impacto de
de um novo tempo. Pois é, professor, impacto de um novo tempo, como a senhora bem lembrou. Mas não tem como a gente deixar passar despercebido os atos que antecederam o dia da eleição e no dia da eleição. Professora, os anais da história, os sociólogos, historiadores, vão ter muito trabalho no decorrer desses anos para explicar tudo isso, não é mesmo? Muito trabalho. Eu acho que as instituições estão tendo que lidar com situações que são formulações antropológicas, sociológicas, filosóficas e, ao mesmo tempo, tem que dar decisões quase que em tempo real, né? As eleições foram situações muito difíceis para quem acompanhava, como todos nós, de hora em hora, minuto em minuto, o comportamento daquele que poderia eventualmente conter transgressões legais, né? Transgressões legais adotadas ali no dia da eleição, como foram, né? Tanto aquelas interrupções, aquelas investigações de documentação por parte da polícia, por parte dos bloqueios que se instalaram no próprio dia da eleição, contra eleitores e preferencialmente contra determinados eleitores, como vimos, e o comportamento do TSE como instituição que garantia as eleições, tendo que atuar com muita calma e muitas vezes, inclusive, contrariamente às nossas, vamos dizer, a uma percepção imediata de que eventualmente poderia adiar o horário das eleições, que poderia mudar as regras do jogo com as eleições em trâmite, com as eleições em andamento. Então, muito difícil. Eu fico imaginando o comportamento do TSE, dos ministros responsáveis, em especial o presidente do TSE naquele momento, o ministro Alexandre de Moraes, diante de fatos, né, ocorridos no calor dos acontecimentos, com graves consequências, porque se uma medida fosse tomada de forma apressada e refletida, poderia significar, inclusive, o cancelamento das eleições. Então, nós pudemos observar um comportamento sereno, cuidadoso e responsável por parte dessa instituição, né, da Justiça Eleitoral brasileira, que soube atuar, né, de forma responsável diante do inusitado, né, daquilo que não era previsível. Professora, gostaria de lhe perguntar agora sobre o caso envolvendo a deputada bolsonarista Carla Zambelli. Vamos dar uma retomada aqui, porque é tanto desdobramento que já aconteceu. Para quem nos acompanha, está no mesmo pé que nós vamos estar aqui nessa discussão. Então, na véspera da eleição, ela entra em debate com algumas pessoas no meio da rua, sai atrás de Luan Araújo, um homem negro, com arma em punho, em meio a um bairro cheio de moradores, cheio de população, em volta, dezenas de pessoas em volta. A gente vê até uma movimentação dos comércios fechando a porta, entra no comércio armada com arma em punho. Ela dá uma declaração que fez aquilo de caso pensado, sendo que havia uma decisão do TSE de que era proibido o porte de arma naquele período onde ela já estava, que precedia menos de 24 horas do pleito. Ela foi votar vestida com um colete à prova de balas e não esclareceu se estava armada ou não. E, fez várias declarações, vamos chamar assim de imprecisas, para né, sermos delicados aqui, de imprecisa nas suas redes sociais. Após isso, foi uma das pessoas que, inclusive, incitou grupos bolsonaristas, grupos golpistas a bloquearem as rodovias e aí teve suas redes sociais bloqueadas pelas plataformas e agora está fora do Brasil, viajou para os Estados Unidos. Tentei fazer uma retomada básica aqui para a gente ter o todo porque é muito, como a senhora mesmo disse, escalou tudo muito rápido. Gostaria então que a senhora comentasse esse caso e desse o seu parecer sobre ele. Evidentemente que foi um comportamento absolutamente ilegal, né? Ela ignora conscientemente a resolução do Tribunal Superior Eleitoral que proíbe transporte de arma de fogo às vésperas da eleição. Isso não poderia, a arma pessoal no limite tem o sentido de defesa pessoal, de legítima defesa, e não foi o que vimos. Inclusive vimos aquele circo que ela montou, né, tentando fazer de conta que tinha sido derrubada ou agredida, quando fica claríssimo, por vários ângulos, que ela foi, que ali havia uma manifestação, né, com liberdade de expressão e o comportamento ofensivo por parte de alguém que estava de colete, armada, com um propósito, né,
provavelmente talvez até de dar um exemplo, dado o ânimo, né, os ânimos exaltados que temos hoje no país com relação a essa questão das armas, né? Por sorte, nada de pior aconteceu, mas é possível enquadrar, sim, até em tentativa de homicídio. Ela deveria responder por isso. Então, e também vimos, acompanhamos os noticiários ontem, ela se despedindo das redes sociais, de uma forma também com um discurso de que é vítima, né, vítima de perseguição, etc., e sai do país de uma forma também não informando, ou seja, ela provavelmente aí também desrespeitando mais uma vez a justiça. Então, esse comportamento é outro que se enquadra fora da legalidade e que se explica pelo momento que nós estamos vendo. A questão dos bloqueios das estradas, eu vi que o início do programa também, desse bloco, começou falando disso, tem muitas dessas situações, né? Tem um caso agora em que um fiscal, não sei se vocês viram esse caso, um fiscal do IBGE foi consultado por manifestantes que trancavam as estradas, se identificou como trabalhador, como fiscal do IBGE, e então alguém disse, bom, o IBGE é coisa do ex-presidente Lula, e portanto ele é petista, e portanto ele foi espancado, né? Eu tenho o nome dele, daqui a pouco eu passo para vocês aqui, mas é um caso que está sendo investigado, e conseguiu se livrar, fechar as janelas, conseguiu se livrar do primeiro processo de espancamento e acelerou com o carro sem atingir ninguém, mas tentou fugir do local, e aí a polícia deteve o carro e levou tanto o agredido quanto os manifestantes para a delegacia, e o agredido foi preso, porque acelerou com o carro. Quer dizer, os critérios, né, de certo e errado estão bastante fluidos, né? E infelizmente, nós temos, às vezes, algum agente público disposto a adensar esse grau, né, de absoluta irresponsabilidade, transgressões das mais leves às mais graves. Nós vimos aí um caso de atropelamento que resultou em morte, né, e que evidentemente desrespeitam o resultado eleitoral, desrespeitam o resultado democrático e que estão trazendo um transtorno muito grande institucional, né, para os policiais rodoviários federais, para a justiça, em meio a tudo isso, né? Pois é, professora, vamos tocar nesse ponto que a senhora falou dos servidores, no caso, os agentes da PRF, porque logo no ato dos bloqueios, né, a PRF foi dar uma coletiva de imprensa, mas sem o seu diretor-geral. E aí ficou muito evidente que a PRF não estava atuando como deveria atuar. O pós tudo isso, professor, daqui para frente, o que esses agentes, o que esses servidores podem ser punidos, não podem ser punidos, o que a justiça diz sobre tudo isso que aconteceu, só para a gente deixar claro aqui para os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, o que vai implicar na vida desses servidores, por exemplo. O Silvinei Marques, né, o presidente, o diretor Exatamente. O Ministério Público Federal já solicitou à Polícia Federal que abra um inquérito de investigação contra o Silvinei Vasquez, né, que é o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e que já teve comportamento em vários episódios considerados, né, polêmicos, né? A ficha corrida, como dizem, né, o histórico, a biografia deste agente é bastante controversa, desde o momento em que começa a atuar como funcionário público, né, como agente público, e é importante conhecer. Tem coisas deste funcionário público que estão sob sigilo de 100 anos, deverão ser reveladas se o sigilo for eliminado. Então, nós temos aí uma situação que pode ser aplicada a outros casos. Muitas vezes criticaram o presidente do TSE pela decisão que tomou sábado, que até certo ponto minimizou, no dia da eleição, as consequências daqueles bloqueios de última hora que foram feitas contra eleitores, em razão da condição dos veículos, né? Motocicletas, ônibus, se estavam em condições de tráfego. Evidentemente que naquele momento em que o transporte público estava sendo liberado, que não era o dia mais propício para fazer vistoria em veículos para saber as condições. Evidentemente que aquilo foi uma desculpa para tumultuar, como a expressão usada pelo próprio TSE, o resultado das eleições. Arrisca quantos votos se perderam ali de um lado e de outro, porque afinal de contas o ônibus também tumultuou para os dois lados. Seguramente adensou, inclusive, pode ter adensado, não se sabe, não tem como fazer esse cálculo, o não voto desses eleitores, né? Portanto, a abstenção
A abstenção ganhou com esse processo, pode ter ganhado com esse processo, e eventualmente o impedimento de alguns eleitores de algum lado, de algum dos lados da disputa, nós sabemos qual. Então, evidentemente que isso era suficientemente evidente, claro, né, para que existisse por parte da presidenta do Partido dos Trabalhadores, como fez, e outros atores desse processo eleitoral em primeiro nível, um tipo de reclamação, busca, né, de soluções na justiça. Mas, na minha opinião, houve ali um tratamento sereno, e eu estou dizendo isso porque, ao mesmo tempo em que aquele momento das eleições e que o valor mais importante estava em disputa, que era conduzir bem o processo eleitoral, agora isso não está presente. Já existe a normalidade institucional para que esses agentes, este particular, venha a responder severamente diante da justiça por sua conduta de mando. O mais importante é isso. Tanto esse caso em que comandou, dirigiu, né, como também estimulou e exemplificou, né, deu o exemplo do que deveria ser feito no sentido, né, das transgressões legais. Assim como vocês devem estar acompanhando o caso também dos gestos neonazistas ou nazistas, né, em São Miguel do Oeste, que estão sendo investigados também pelo Ministério Público. Quer dizer, se aqueles que repetiram o gesto talvez não fizessem com consciência, ao menos é possível dizer que o animador do evento, os policiais que bem conhecem a legislação, ninguém pode alegar desconhecimento de lei, mas os policiais, aqueles que conduziam aquele ato, aqueles animadores por parte desse ato, devem ser responsabilizados com toda certeza, né? Professora, você está falando desses casos, me veio à memória outros casos ainda, onde inclusive um agente da polícia menciona que ele sabe que ele está prevaricando a não dispersar o bloqueio no Paraná, né? É bem lembrado, Exato. o Cosmo foi no Paraná. E existe outro vídeo ainda, alguns agentes policiais, militares neste caso, batendo continência ao movimento de bloqueio golpista. Então, eu gostaria de perguntar para a senhora, cabe juridicamente punição a todos esses atos? E assim, não só os que foram gravados, mas o que possivelmente podem ser denunciados pela população que foi interrompida nas estradas e presenciou esse tipo de ação de agentes das polícias e dos estados em apoio a esses golpes, a essas ações golpistas? Sem dúvida, apoio, adesismo, né? E rebeldia, porque nesse momento há um ato de rebeldia por parte do agente policial diante do comando também, né? Então, houve uma ordem direta para que fossem interrompidos, para que atuasse para liberar as estradas, porque o bloqueio das estradas é absolutamente ilegal e viola o direito de ir e vir da população, causando um transtorno enorme para tudo, né, para a economia, etc., inclusive para apoiadores do atual futuro ex-presidente da República, né? Então, nós estamos, sem dúvida nenhuma, é preciso apurar as responsabilidades. Eu acho que nós temos que distinguir o momento da eleição, em que eventualmente alguma flexibilidade foi necessária no sentido de uma radicalização de conduta, porque a vitimização é parte do processo de arregimentar apoio por parte, né, do grupo bolsonarista, que é bolsonarista, assim, já quase como um adjetivo de cometimento, né, de ilegalidades dessa natureza. E as violências associadas a isso, né? Tem uma questão muito importante também, que é como que esses grupos, eles não são espontâneos. A liberdade de expressão pode ser compreendida, então o tratamento adequado também para que liberem as estradas, para que não se faça nenhum tipo de abuso a direitos, né? Nós vimos, em alguns casos, lamentavelmente, eu vi o uso mesmo de material de dispersar manifestações, como o uso de gás, etc. O gás lacrimogêneo, ele é feito, ele tem formas de utilizar. Ele não pode ser atirado contra a pessoa numa determinada distância, mesmo o gás de pimenta. Ele não pode ser atirado dentro, praticamente, dos olhos da pessoa. Isso não pode acontecer, porque é uma arma não letal, mas dependendo da forma como ela for, pode intoxicar uma pessoa, pode destacar um processo alérgico, respiratório, etc. Então, é muito importante, né, fazer a dispersão de uma forma responsável, respeitando os direitos e garantias. Por outro lado, esses agentes não poderiam, de forma alguma, tomar o lado dos manifestantes no cometimento do ilícito.
Então precisa ser investigado, sim. Nós temos, infelizmente, uma ideia de permissividade, né, na sociedade, que é possível fazer qualquer coisa porque as instituições não estão funcionando. Não é verdade. As instituições estão sim funcionando. Não é possível afirmar hoje que o TSE, o Superior Tribunal Federal, vão, de alguma forma, isentar, né, anistiar essas condutas, mesmo as de mando máximo, né? Isso é uma preocupação que eu tenho visto muito na sociedade agora, Cosmo e Ana Rosa. O que eu tenho notado é esse comportamento de muitos políticos agora fazendo o processo de transição e um medo muito grande da sociedade de que esses crimes, esses abusos não só possam ser anistiados de alguma forma, algum tipo de acordo de silêncio, de pacto de silêncio prospere, como nós já vimos no passado, e que esses abusos, então, mais uma vez, eles recebam uma chancela da sociedade que não é verdadeira, né? De perdão, uma espécie de perdão, e claro que o resultado vai ser péssimo, porque se nós já vimos nesse comportamento um acúmulo de outros tempos, imaginemos o que será mais este perdão coletivo, que poderia ser, por exemplo, né, a não responsabilização tanto de agentes públicos como de pessoas que atuaram nas manifestações e dos financiadores privados. Isso é muito importante, porque essas manifestações estão sendo financiadas por empresários, por pessoas privadas, né? Perfeito. Conversamos com Carol Proner, que é professora jurista, fundadora da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, integrante do grupo Prerrogativas. Professora, muitíssimo obrigada pela sua análise e por participar conosco desse Revista Brasil TVT. Um prazer, um prazer. Abraço, até a próxima. E a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. De vereador perseguido e que teve sua cassação revertida, Renato de Almeida Freitas Júnior, que é mestre de Direito pela Universidade do Paraná, advogado popular, ativista da juventude e dos direitos humanos, foi eleito deputado estadual no Paraná pelo Partido dos Trabalhadores. Nós temos a honra de conversar agora com ele, o deputado estadual eleito, Renato de Freitas. Olá, Renato, tudo bem? Prazer falar contigo, seja bem-vindo. Olá, bom dia. Renato, tranquilo, muito bem. Renato, de vereador cassado, retomando os seus direitos na Câmara dos Vereadores em Curitiba, a deputado eleito pelo Partido dos Trabalhadores no estado do Paraná. Primeiro, quero te parabenizar pela tua eleição como deputado estadual e de falar dessa mudança aí toda de vereador cassado, depois retoma o teu mandato e agora deputado eleito pelo Paraná. Fala de tudo isso pra gente, traz um pouco dessa história aí para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual. Renato. Olha, realmente foi um momento, né, um tempo de grandes emoções. Não só no que diz respeito ao pleito nacional, né, para presidente, que a gente foi até o último segundo, até os últimos votos, e realmente foi algo foi uma grande expectativa que nós estávamos nutrindo, claro, com muita luta, e um pavor aí, né, infelizmente, imagine ter mais 4 anos desse governo desastroso e genocida, para muitos dos nossos, seria aí uma abreviação da própria vida, já que a política do outro governo é uma política de morte. E foi justamente contra essa política de morte que nós estivemos manifestando naquele dia 5 de fevereiro e que gerou uma onda de fake news, de construção de uma narrativa criminosa que dizia que eu tinha invadido uma igreja, desrespeitado o padre, ameaçado fiéis, uma série de coisas que foram construídas a partir do laboratório do ódio, né, o laboratório da mentira, que eles hoje em dia constroem a mentira em ritmo industrial, patrocinado por grandes empresários, como nós ficamos sabendo, né? Então, isso fez com que a roda gigante, né, a bola do mundo, me colocasse lá embaixo, numa posição muito frágil, sendo perseguido, sendo caçado, todas as fake news apontando sobre mim, declarações do Eduardo Bolsonaro,
do Silas Malafaia, Marcos Feliciano, Carla Zambelli, o governador Ratinho Júnior aqui no Paraná, tantas pessoas que se mobilizaram para caçar o meu mandato, e eu me vi, em determinado momento, realmente atacado, fragilizado, vulnerável, e nesse momento que eu me vi fraco, é que eu tive a oportunidade de ser forte também, né? De seguir aquilo que eu sentia, aquilo que eu pensei, as razões pelas quais nós fizemos aquela manifestação, e fui irredutível em relação a essas razões. E essa irredutibilidade, essa perseverança, talvez, que fizeram com que hoje eu me tornasse deputado estadual. Porque, ao contrário do que muitos queriam, eu não fiz um pedido de desculpa incondicional para a igreja, para a sociedade, assumindo uma conduta inconsequente e imatura do ponto de vista político, como muitos começaram a analisar logo depois dos atos. Eu disse, não, nós lutamos pela vida negras, numa igreja de pessoas, construída por pessoas negras, para pessoas negras, numa manifestação organizada pelo movimento negro, para valorizar as nossas vidas com todo o respeito ao espaço. E tanto respeito que escolhemos justamente esse espaço, porque é um espaço simbólico para a população negra. E a verdade é como o sol. Às vezes está nublado, a gente não consegue ver, mas não quer dizer que não exista. E logo a tempestade passou, o sol nasceu uma vez mais, e as pessoas tiveram contato com a realidade dos fatos e valorizaram as ações que nós tomamos, as iniciativas que tivemos, a postura que adotamos no percurso, e a prova maior dessa valorização foi a eleição, e com 58 mil votos. Fui eleito e bem eleito aqui no estado do Paraná, então é só felicidade. E agora com o Lula eleito, então... Renato, gostaria de te perguntar sobre o significado, então, dessa eleição, da sua eleição, um homem negro, jovem, uma pessoa da área do direito, mas um atuante nos movimentos também de luta pela população negra. O que isso significa para o movimento negro, mais essa eleição, não só a sua, como de diversas outras pessoas da comunidade negra, da população negra pelo país, e como deve ser essa sua atuação ali na ALEP, né, da Assembleia Legislativa do Paraná, referente a essas bandeiras e lutas da população negra? Olha, foi uma vitória muito grande. Primeiro, porque nós conseguimos, a partir dessa manifestação, a partir da tentativa de uma elite, de uma classe média branca curitibana, de silenciar a nossa voz, a partir do linchamento midiático e também da cassação, do lawfare, da perseguição política na instituição, né, na Câmara dos Vereadores, eles tentaram nos silenciar. E o efeito foi exatamente o oposto. Eles tentaram me silenciar, e o Brasil todo me ouviu, viu a situação, julgou a situação, e inclusive o STF, demonstrando que ali havia um racismo, que a tentativa de silenciar aquela manifestação, que já era para não silenciar as vidas negras que estavam sendo ceifadas gratuitamente e violentamente no nosso país, que aquela tentativa era uma continuidade desse processo racista de exclusão e silenciamento. Então, o primeiro ponto foi esse, a morte do Durval, a morte do Moise, a morte do Quintino Correia, homem africano de Guiné-Bissau, morto aqui em Curitiba, que esteve na manifestação, inclusive, foi uma voz necessária que demonstra que a nossa luta vem dando frutos e a nossa denúncia vem tendo resultados, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós conseguimos pautar a própria Igreja Católica, não só a Igreja Católica, como a Igreja, as religiões de forma geral, dizendo qual o papel, afinal de contas, da Igreja nesse genocídio negro que o Brasil vem executando há tanto tempo, e que a própria igreja, em alguns momentos, foi protagonista dessa exclusão negra, lá atrás, quando disse que os negros não tinham alma, mas também hoje, quando nós vemos que a Igreja Católica é uma das maiores detentoras do ensino privado brasileiro. As instituições de ensino privado brasileiro, sobretudo de ensino médio, também do ensino superior, mas de ensino médio, estão nas mãos da igreja. E esses jovens, novamente, da classe média alta, branca, que estudam nesses colégios, não são educados
para sensibilidade, por conhecimento da nossa história e, portanto, por uma cultura de paz e compreensão. Pelo contrário, é uma cultura da insensibilidade, da ignorância e da violência. É claro que é reproduzida pelos pais, mas tinha a igreja, a partir do ensino médio, das suas instituições de ensino, que direcionar, de acordo com princípios cristãos, esses jovens, nem que para isso, infelizmente, tivesse que entrar em algumas divergências com os próprios pais. Mas como são os pais que pagam, quem paga a banda, escolhe a música. E nós conseguimos colocar essa e tantas outras reflexões no seio da igreja e encontrar apoio. Tanto que nós nos encontramos, inclusive, com o próprio Papa. Então eu percebo desse movimento todo que nós, do movimento negro, nós, pessoas negras, saímos mais fortes, porque sobrevivemos e porque aprendemos com o processo. Renato, você fala desse compromisso com essa luta da população negra. Acredito que isso vai fazer parte do seu mandato, do mandato da sua equipe. Gostaria também de perguntar quais são as outras bandeiras, os outros compromissos que você quer encaminhar aí agora, já nesse campo agora do Estado, não mais da vereança, mas agora como deputado estadual. Perfeito. Olha, a primeira pauta, ela diz respeito, eu acho que é uma pauta, uma reivindicação, que ela tem a capacidade de convergir diversas outras, inclusive a pauta racial, que é a pauta pela reforma agrária. A Lei de Terras de 1850 preparou, garantindo a terra a título e não por ocupação, não por posse, preparou o terreno para a Lei Áurea de 1888. Preparou no sentido de que, já que a terra seria por um papel, vínculo com o cartório, ou seja, quem era de cima, que tinha poder, isso garantia que as famílias negras, mesmo que já morassem há determinado tempo em suas terras, quando conquistaram a liberdade, não poderiam estar ali, porque não tinham um título. E o Brasil é um dos únicos países da América Latina que nunca experimentou uma reforma agrária. Então a própria ideologia do mérito já vem viciada de berço. Como mérito? Se uns tiveram a cesaria, se foram todos herdeiros do poder. Estou com um livro aqui que eu gostaria até de fazer a indicação. Um livro do professor Ricardo Costa de Oliveira, que é Na Teia do Nepotismo, Sociologia Política das Relações de Parentesco e Poder Político no Paraná e no Brasil. Ele vai mostrar aqui nesse livro que ali umas 62 famílias estão no Paraná, no poder, desde as caravelas. O prefeito atual, Rafael Valdomiro Greca de Macedo, é da família Macedo, que é de uma nobreza do século XII em Portugal, ou seja, das caravelas. O primeiro prefeito de Curitiba, mais de 300 anos atrás, foi Borges de Macedo, da mesma família do atual prefeito. Durante toda a história do Paraná, 1/3 dessa história, a família Macedo esteve no poder judiciário, no Tribunal de Contas, na Associação Comercial e no Poder Legislativo e Executivo. Ou seja, eles tiveram todos os poderes. E a terra ainda é o grande fator de diferenciação e que, por consequência, retira o acesso a outros tantos direitos. Então, a reforma agrária e reforma urbana é uma das nossas principais pautas, e a segurança pública como uma inversão. Hoje, a segurança pública é toda circundada, toda dirigida por patrimônio. E nós queremos propor uma política de segurança pública que resguarde, salvaguarde, principalmente a vida, no país que é o Brasil, que é o país mais violento do mundo. Tá certo. Então, parabenizá-lo mais uma vez pela eleição como deputado estadual. Conversamos com Renato Freitas, que é advogado popular, ativista da juventude e por direitos humanos e dos direitos da população negra, e deputado estadual eleito pelo Partido dos Trabalhadores no Paraná. Renato, muito obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. Abraço, Valeu. até a próxima. Junto. No dia 29 de outubro, véspera da eleição, Luan Araújo, que é jornalista, morador da periferia, integrante do coletivo Democracia Corintiana e preto, foi perseguido e encurralado pela deputada Carla Zambelli, que o ameaçou com uma arma em punho. As cenas que viralizaram nas redes e chocaram os brasileiros deixaram uma pergunta no ar. E se o Luan fosse branco, teria acontecido o mesmo?
Para falar com a gente sobre esse fatídico dia 29 de outubro, o Revista Brasil TVT conversa agora com o próprio Luan Araújo. Olá, Luan Araújo, tudo bem? Prazer falar contigo, seja bem-vindo. Olá pessoal, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado. Vamos conversar aí sobre o ocorrido na sexta, né, e no sábado, né, e também outras coisas também, além do mais que aconteceram depois disso. Pois é, Luan, a gente estava conversando antes nossa conversa aqui contigo, com o vereador Renato de Freitas, um vereador negro lá do Paraná, que teve seu mandato cassado, depois ele retomou esse mandato e agora é deputado eleito lá no estado do Paraná. É um jovem negro e ficou explícito o quanto queriam caçá-lo pela a cor da sua pele, pelo seu cabelo black, pela sua negritude. A minha pergunta para você neste momento, aquilo que aconteceu no dia 29 de outubro, na véspera da eleição, uma deputada que te perseguiu com a arma em punho, se você fosse um homem branco, aquilo teria acontecido? Eu acho que possivelmente não. Eu acho que possivelmente não. Eu acho que, como eu até comentei no depoimento e tudo mais, eu não estava ali representando nem o partido, eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, eu sou do coletivo, eu estava em nenhum dos. Eu estava como um cidadão que passou por tudo que aconteceu no Brasil desde o golpe, né? Desde o início das manifestações golpistas lá em 2013, 2014, em 2016, depois do golpe contra Dilma, e esses 4 anos que foram talvez os piores assim do Brasil como nação. Como nação a gente virou pária, todo mundo de certa forma a sua vida piorou. E eu discuti com a Zambelli como um cidadão. E talvez se eu fosse um cidadão branco, eu tava com outros 2 amigos meus brancos juntos na ocasião, e eles não foram perseguidos. O perseguido foi eu, no caso, né? Então acho que talvez se eu fosse um homem branco, talvez o tratamento seria diferente, por causa que isso faz parte mesmo do racismo estrutural aqui nesse país. Luan, você falando desse racismo estrutural, queria retomar uma declaração que você deu lá na delegacia, depois que você deu o depoimento, você falou com a imprensa e você falou ainda bastante emocionado sobre a sua mãe, sobre a sua condição de homem periférico preto e a condição da sua mãe de uma mulher periférica, negra, mãe solo. E naquele momento você coloca essa condição do um corpo negro na sociedade que foi perseguido por uma arma e que naquele momento você esperava por proteção. E eu queria que você pudesse comentar essa questão dessa sua declaração e no contexto do Brasil, né? Porque o que a gente pode dizer efetivamente é que não foi um caso isolado, né? Não é igual efetivamente quando falou que eu acho que a pergunta foi certa ali do repórter da Globo News, eu acho, né? Que falou se eu senti que eu sofri racismo ali. Não, eu sofro racismo. Não é que eu sofri racismo ali, especialmente naquela ocasião. É algo normal, é algo inerente à minha vida mesmo. É algo inerente à minha vida. Se não fossem incentivos sociais, eu não teria feito faculdade, não teria virado jornalista. E mesmo dentro da minha carreira de jornalista, eu talvez não tenha tido oportunidades que outros amigos meus brancos e com melhores condições que eu tenham tido por conta da minha condição social e por conta da minha cor. E eu acho que isso é inerente, isso eu sofro todos os dias. Então não é que eu sofri racismo, uma ação racista ali. Ali é mais uma coisa que eu sofro, que eu e outras pessoas iguais a mim sofrem todos os dias. Luan, retomando aquele fatídico dia 29 de outubro, na véspera da eleição, onde você foi encurralado por uma deputada bolsonarista com a arma em punho, você entrou em um estabelecimento comercial. Naquela cena toda, houve solidariedade? Como foi a reação das pessoas que estavam lá dentro? O que você pode relatar para a gente daquele momento vivido lá, quando você entrou para se proteger no estabelecimento comercial?
Então, como eu até comentei na oportunidade, no depoimento e tudo mais, eu não percebi muito na hora, né? Não percebi muito na hora porque estava num momento de muita tensão ali, né? Com uma deputada e os capangas dela apontando arma para mim e tudo mais. Mas o que eu percebi, o que eu percebia era o pessoal gritando para sair dali, ou que estava atrapalhando. E aí depois eu percebi que também o pessoal falando: olha a Zambelli, filma ela ali. Que provavelmente era o pessoal da Juventude Socialista do PDT que estava lá, o pessoal tomando cerveja e tudo mais. Então, eu acho que foram algumas coisas mistas, né? Porque eu acho que é também um reflexo também de uma sociedade também que, eu não digo que está dividida entre petistas e bolsonaristas, mas que certamente está dividida entre essas ideias, né? Entre essas ideias de punitivismo e de humanismo. Então eu percebi que tava meio misto, assim, mais ou menos. Luan, a questão também é a seguinte: você era o alvo de Zambelli, como você bem colocou, e de seus seguranças que também empunharam armas, que é importante frisar isso, né? Eles também empunharam armas nesse momento. A questão também é que no entorno haviam muitas pessoas, havia comércio aberto, haviam pessoas entrando e saindo de moradias, de apartamento, e ela se desloca por um trajeto comprido com a arma em punho. Como que você avalia essa ação, essa ação de Zambelli de empunhar uma arma em meio a uma comunidade que estava ali vivendo, tendo você como alvo, mas também podendo atingir e ferir qualquer outra pessoa que ali estivesse passando por ela, né? Eu acho até estranho, né? Porque no caso eu moro na periferia de São Paulo, né? Não é nem minha comunidade, não era nem minha comunidade, era um bairro nobre, era nos Jardins. E eu ainda estou, né? Pra falar a verdade, né? É realmente muito assustado, né? Com tudo isso, porque você não imagina isso, você não sai de casa nem imaginando ser assaltado por alguém na rua. E ainda mais numa discussão mesmo, numa discussão. Pode ter havido xingamentos, pode ter havido palavras de baixo calão dos dois lados, mas eu nunca imaginaria, né, que uma deputada, né, uma representante, né, do povo, né, no parlamento, na Câmara dos Deputados, apontasse a arma para um cidadão à luz do dia, né? À luz do dia. Então, acho que isso que é o fato mais assustador. Luan, para finalizar, você é jornalista, você é integrante de um coletivo chamado Democracia Corintiana, que lutou por democracia, lutou contra a ditadura desde a sua história. Atletas, jogadores do clube se posicionaram lá atrás, na época das diretas já, e tem esse coletivo muito forte. Como que foi a reação deles quando perceberam que era você que estava sendo vítima de tudo aquilo que aconteceu? Como que o coletivo Democracia Corintiana se posicionou? Não, foram super receptivos. Quando souberam, no momento, já vieram falar comigo. Eu tinha ido para outro lugar, né? Para evitar ficar lá no auge ali da confusão, do fervo. Eu já chamaram advogados e já chamaram outros representantes de movimentos sociais, do movimento negro. Então foi um suporte que foi importantíssimo para mim, até para me encorajar a ir na delegacia e fazer o BO, coisa que na hora eu não estava querendo, com muito medo, assim. Então eu acho que foi fundamental esse suporte para que eu pudesse tomar coragem de ir na delegacia, de fazer o BO, de contar o que aconteceu na minha versão, para que não ficasse só a narrativa deles, né? A narrativa deles que a gente sabe que é enviesada e tudo mais. Tá certo, então. Luan, conversamos com o Luan Araújo, que é jornalista e integrante da Democracia Corintiana. Luan, a gente agradece demais a sua participação, esse depoimento que você pôde fazer para nós e mais uma vez esclarecer sobre esse fato, sobre esse fatídico dia onde esse caso aconteceu e que até hoje a gente está estupefato com o que aconteceu. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. E também eu ainda estou um pouco assustado com tudo isso, com toda a repercussão, mas acho que as coisas vão voltar ao normal aos poucos. Abraço. Abraço.
Pessoal, aproveitando esse momento para dar aquele recado, você quer reassistir alguma das entrevistas aqui do Revista Brasil TVT? Vai lá no nosso YouTube, youtube.com/redetvt. Você encontra tanto o programa completo como as entrevistas individuais. Você pode, inclusive, compartilhar com as pessoas que você quiser, tanto pelos meios de mensagens ou, inclusive, pelo próprio YouTube. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Eleito presidente do Brasil no último dia 30, Luiz Inácio Lula da Silva foi convidado a participar da Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas, que é a COP27, que será realizada no Egito a partir da semana que vem. O presidente eleito ainda terá sua agenda internacional ampliada nos próximos dias, mesmo antes de tomar posse. Lula deve ser chamado a participar do Fórum Econômico Mundial, que será realizado em Davos, na Suíça. Para falar com a gente sobre essa questão e repercutir aí o Lula, a eleição do ex-presidente Lula no mundo, o Revista Brasil TVT conversa agora com o Jamil Chad, jornalista brasileiro radicado em Genebra, na Suíça, e colunista do portal UOL. Olá, Jamil, seja bem-vindo, tudo bem com você? Prazer falar contigo mais uma vez. Meu caro, muito bom falar contigo, Ana. Bom dia, boa tarde aí para vocês. Como é que tá o clima aí na Suíça? Já está frio? Já tá tão frio que eu já peguei meu primeiro resfriado da temporada. Mas vamos indo. Vai recuperar rápido. Jamil, vamos repercutir a eleição do ex-presidente Lula, próximo presidente do Brasil, que assume dia 1º de janeiro de 2023. O mundo inteiro está congratulando a eleição de Lula e o presidente do Egito o convidou de imediato, na segunda-feira mesmo, já para a Conferência Climática da ONU, importante tema. Eu queria que você repercutisse, trouxesse para a gente, aqui os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, como a eleição do Lula repercutiu aí na Europa e no mundo, Jamil. Olha, foi muito interessante o que aconteceu, porque de fato existia uma articulação entre as grandes democracias do mundo para impedir que qualquer tipo de golpe ou algum tipo de, eu diria, de ruptura democrática acontecesse no Brasil. O que fizeram? Se articularam para que assim que o TSE desse a notícia do final da contagem, esses governos iam simplesmente inundar as redes sociais, mas também, claro, o presidente eleito, vitorioso na eleição, com telegramas de parabenização. Para quê? Para dizer, olha, aqui no mundo, no resto do mundo, nós reconhecemos essa pessoa como o poder legítimo do Brasil a partir de agora. Essa foi uma estratégia deliberadamente montada para se criar essa situação. Então, o que aconteceu? Imediatamente depois do TSE confirmar a vitória de Lula, tivemos aí dezenas de países congratulando. Você teve uma tentativa, inclusive, do Joe Biden de ligar no domingo à noite mesmo para Lula. O telefone não pegou, deixaram para o dia seguinte, mas olha, Biden queria falar com Lula naquele mesmo momento para justamente impedir a repetição do cenário Trump. O que é o cenário Trump? O Capitólio, toda aquela confusão que foi armada. E aí o que teve no dia seguinte foi, como você citou, um convite quase imediato do governo do Egito, que é o anfitrião da COP27, para que Lula esteja presente. Lula confirmou que vai, e isso é muito importante, porque dá uma sinalização ao mundo de qual é a nova política externa brasileira. E aí, como você citou, é curioso, porque os convites começam a brotar de todo lado. E um deles é do Fórum Econômico Mundial, que quer dar a Lula, basicamente, o seu palco, que é um palco absolutamente privilegiado, no sentido que estão ali todos os donos das maiores multinacionais do mundo, os donos das finanças, os outros líderes mundiais, para que Lula apresente qual vai ser o seu plano de governo ao mundo. Então, tudo isso já vem acontecendo. Para o mundo, meu caro, Jair Bolsonaro já não mais existe. Essa é a verdade. Jamil, falando mais um pouco sobre COP no Egito, COP27, eu acredito que, quero lhe ouvir sobre a questão, mas eu acredito que é muito importante essa decisão de convidar Lula, de Lula aceitar,
inclusive considerando que a COP25, que deveria ter acontecido no Brasil, foi negada por Jair Bolsonaro. E no seu discurso pós-eleição, Lula dá prioridade a essa questão do não desmatamento amazônia, inclusive fala sobre um compromisso de desmatamento zero. Então, um estadista muitíssimo respeitado já pela comunidade internacional, como a gente já viu de longa data, e se colocando como um compromisso fiel ali do seu discurso, já como eleito, uma questão contra o desmatamento da Amazônia, que a gente sabe que é tão importante para todo mundo, para todos os países. Queria te perguntar se isso é uma retomada do Brasil como protagonista nessa pauta ambientalista. Absolutamente. Hoje, inclusive, eu perguntei para o secretário executivo da Convenção da ONU para Mudanças Climáticas, ou seja, o chefe da COP27, o que eles esperavam do Brasil, o que eles esperavam de Luiz Inácio Lula da Silva. A resposta foi muito, muito contundente. Esperamos liderança política. O que quer dizer isso? É um mundo esperando que Lula assuma essa liderança política, porque é verdade, não há hoje uma vontade política suficiente para que as metas ambientais sejam atingidas. Não é no Brasil, é no mundo. Então, há um déficit de liderança no mundo sobre isso. Se Lula se apresenta como esse líder, é um grande alívio, inclusive para a ONU, que carece de alguém que, né, no futebol, que chame a responsabilidade para si, né, que a gente, olha, pode passar a bola, eu conduzo. Né? Isso está em falta. Por quê? Porque primeiro você tem a guerra na Ucrânia e as grandes potências olhando para isso. Você tem a rivalidade entre China e Estados Unidos também contaminando tudo isso. Você tem a Europa numa crise existencial muito profunda. E você tem, em vários países emergentes, ainda uma dificuldade de sair, ou pelo menos de consolidar a democracia. O Brasil, então, vive essa situação particularmente positiva. Qual é? A de que a democracia venceu, né? Por pouco, mas venceu, essa é a verdade. Né? Então, para o mundo é algo extremamente importante essa vitória da democracia no Brasil. E você tem, ao mesmo tempo, um país que tem o potencial de ter esse protagonismo. Esse protagonismo, e essa é outra parte dessa história, ele é importante, mas o governo brasileiro vai ter de assumir compromissos internos novos para convencer o mundo de que sim, não é só uma nova narrativa, não é só um novo discurso, nós vamos ter um novo discurso e teremos uma nova política ambiental. Quando isso acontecer, eu tenho certeza que as portas estarão abertas. Jamil, outro detalhe que me chamou a atenção também na mensagem dos chefes de estados que parabenizaram o ex-presidente Lula pela sua eleição é que todos falavam, na sua grande maioria, queremos trabalhar junto. O senhor será um parceiro de trabalho para várias questões. Agora, outra questão que o mundo também acho que respira aliviado, Jamil, o Brasil dos últimos 4 anos, essa questão da pauta climática, da pauta ambiental, o Brasil teve aumento de desmatamento sem precedentes, queimadas sem precedentes, garimpo ilegal em terras indígenas, uma coisa assim afrontosa. Ministro de Estado do Meio Ambiente comercializando, liberando madeira ilegal, enfim. O mundo, de fato, respira aliviado e mais, Jamil. Esses desafios que trazem para cá, com a posse do presidente Lula em 1º de janeiro, se leva para além de tudo isso? Certamente. O mundo respira aliviado por vários elementos, por vários aspectos. Primeiro, e vamos colocar em ordem quase, não diria só de prioridade, mas é o que muita gente comete. Primeiro, a derrota da extrema-direita, né? Porque uma coisa é a extrema-direita na Hungria, que, ok, é dramático, etc., mas é um país que o tamanho, em termos de população, da cidade de São Paulo. Né? Então, a influência da Hungria no mundo é extremamente limitada, ela não tem influência sequer na União Europeia. Você tem na Itália uma situação, sim, importante, mas ainda muito estável. O Brasil consolidar um segundo mandato para a extrema-direita seria extremamente grave para as democracias no mundo. Então, a derrota da extrema-direita no Brasil foi a derrota da extrema-direita no mundo. Isso é muito importante e, por isso, uma parcela gigante do mundo respirou aliviado. Não sei se vocês viram a conversa do Macron com Lula.
ele divulga um trechinho. No trecho que ele divulga, ele escolheu muito bem o trecho que ele divulgou. O que ele falava? Eu esperava há muito tempo por isso. O que é isso? Conversar com o Lula não é o fim da extrema-direita, pelo menos nessa eleição no Brasil. Então, é uma sinalização muito clara, porque vários países do mundo correm esse risco. Se a extrema-direita continuasse com força no Brasil, ela obviamente teria um impacto internacional. Primeiro ponto. Segundo, a questão da Amazônia, certamente. A Amazônia faz parte do centro do debate mundial. E, em terceiro lugar, a vitória da democracia. Então, existem caminhos para que a democracia vença? Sim, existem. O Brasil deu essa demonstração, apesar de tudo que a gente já sabe. Tentativa de compra de voto, uso da máquina pública, uma campanha de desinformação desenfreada. Apesar de tudo isso, a democracia venceu. E aí, Jamil, queria olhar um pouco mais macro para a América Latina agora, né? Com a eleição de Lula, nós temos diversos países aí, um cordão de progressismo que se desenvolveu aqui na América Latina, né? Temos Argentina, Colômbia, de forma... primeira vez que um governo de esquerda progressista é eleito na Colômbia, por exemplo, Equador. Como que você acredita que isso tudo vai impactar, tanto no governo de Lula, a partir de 1º de janeiro, como também dessa relação da América Latina com o resto do mundo, com a Europa, com a Ásia, com a África? Como é que fica com os Estados Unidos? Como é que fica essas relações? Eu, inclusive, conversava com uma pessoa muito próxima ao presidente eleito, que lida, obviamente, com política externa, e ele dizia, olha, essa composição na América Latina é extremamente positiva para a gente voltar a dialogar sobre integração regional. Mas não mais a integração regional só de redução de tarifas de importação. Integração, de fato, de temas como a posição da mulher na sociedade, a questão da violência contra indígenas, a diversidade, ou seja, colocar temas para a integração regional que não são só aqueles temas dos exportadores ou dos donos do capital, também os outros temas, inclusive meio ambiente. Então, é uma oportunidade para uma nova integração latino-americana, uma nova cara, eu diria, com uma nova agenda. Então, é extremamente importante. E para o mundo é também algo relevante. Qual era um dos medos do mundo? Que justamente o Brasil caísse numa crise institucional que, como me disse, inclusive, o vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 96, o José Ramos Horta, do Timor-Leste, presidente do Timor-Leste, ele me disse alguns dias antes da eleição, se houver um golpe no Brasil, a repercussão vai ser terrível para a América Latina, porque a instabilidade que se criaria é muito grande. O outro que diz algo muito parecido é o Levitsky, o professor da Harvard, que diz: o mundo não se esquece que a onda de golpes de Estado nos anos 60 ela foi iniciada em 64 no Brasil. Então, há um impacto real do que o Brasil faz. A gente foi para o outro lado, vamos ver se esse outro lado é da construção de uma democracia mais sólida. Perfeito. Então, conversamos com Jamil Chad, jornalista brasileiro radicado em Genebra, na Suíça, e colunista do portal UOL. Jamil, é sempre um prazer falar contigo, melhoras aí na gripe e a gente volta a se falar numa nova oportunidade. Como é sexta-feira, eu acho que eu vou na cachaça, porque ela vai resolver. Boa, muito bom. Tomou cachaça com cambuci, perfeito. Boa, vou tentar achar isso aqui na Suíça. Exatamente, Abraço. esse é o problema. Abraço. Quais foram os desafios enfrentados pela comunicação na coligação que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva no último domingo, dia 30? O presidente eleito entra para a história como o mandatário mais votado em uma eleição presidencial. Para analisar essa questão, nós conversamos agora com Edinho Silva, prefeito de Araraquara, no interior de São Paulo, e coordenador de comunicação da campanha Lula Presidente. Boa noite, prefeito Edinho Silva, tudo bem? Prazer em falar contigo, seja bem-vindo. Boa noite, Cosmo, boa noite, Ana. É uma alegria imensa mais uma vez estar aqui no Revista, conversando agora sobre futuro, né? Sobre as dificuldades que nós enfrentamos, evidente. Foi uma eleição muito difícil, uma eleição polarizada. É uma eleição onde o presidente Lula enfrentou a máquina governamental
em alguns momentos enfrentou a máquina do Estado brasileiro, não só do governo. Enfrentamos, como já enfocamos, né, em outras oportunidades, e vocês levantam agora também, né, uma máquina de fake news, né, algo que, na minha avaliação, a legislação brasileira precisa ser aprimorada para que a gente não permita a produção de fake news em momento algum, nem tampouco a divulgação de fake news. Mas no processo eleitoral, a legislação precisa ser mais aprimorada ainda para que a gente possa evitar o que nós enfrentamos em 2022. Eu tenho dito que nessa utilização da máquina e muitas vezes a utilização do Estado brasileiro, nós colocamos em xeque, inclusive, né, o Estatuto da Reeleição, porque se nós tivermos como precedente o que aconteceu em 22, todas as eleições em que a reeleição estiver em disputa, nós estaremos legitimando uma prática de uso da máquina pública que, evidente, arrebenta com todos os princípios da equidade, da igualdade em condições de disputa, e quem estiver sentado na cadeira estará, né, em condições extremamente favoráveis, né, se o precedente 22 for mantido. Então, nós estamos aqui celebrando, comemorando a vitória do presidente Lula, né, que se torna o primeiro presidente eleito 3 vezes da história da República, né, mas claro que nós estamos também fazendo um balanço, e tem que ser feito um balanço crítico de como se deu o processo eleitoral de 22. Prefeito Edinho Silva, você foi coordenador da comunicação da campanha do agora eleito presidente Lula, que assume em 1º de janeiro. Em 2018, já foi aquela avalanche de fake news, de notícias falsas, de contra-informação. Como que a comunicação, e aí não só da coligação, mas do Partido dos Trabalhadores, sai desse processo eleitoral? Qual o aprendizado de tudo isso? Chegou mais preparado para lidar com essa enxurrada, essa avalanche toda de desinformação, de notícias falsas, esta criação de narrativa diária? Por mais que os tribunais, aí o Tribunal Superior Eleitoral, as cortes, tentaram se precaver contra tudo isso com plataformas, como é que a comunicação, como é que o Partido dos Trabalhadores sai deste processo? Olha, primeiro nós temos que reconhecer que o TSE foi extremamente importante, né? O TSE presidido pelo ministro Alexandre de Moraes foi extremamente importante para que nós pudéssemos coibir, né, todas as ilegalidades que foram cometidas nessa disputa eleitoral, entre elas as fake news. Então nós tivemos um TSE atuante, né, muitas vezes, inclusive, a presidência do TSE corrigia erros cometidos na interpretação da lei por outros integrantes da corte, né, mas mesmo com essa ação, né, com essa iniciativa do TSE, nós vivenciamos algo que nós já sabíamos que iríamos vivenciar, mas que é algo que efetivamente precisa ser coibido do ponto de vista da legislação. A minha avaliação, a legislação brasileira precisa ser mais dura contra quem produz fake news e precisa ser também igualmente dura contra quem divulga fake news, porque quem produz comete crime, mas quem divulga também comete crime, né? Uma coisa, Cosmo e Ana, é você preservar a liberdade de produção de conteúdo, que é uma das coisas mais fantásticas que a internet proporcionou, né? Cada pessoa, cada internauta pode produzir conteúdo. Isso é algo extremamente democrático. Outra coisa é você produzir mentiras, né? Outra coisa é você divulgar mentiras. E no processo eleitoral, uma coisa é você produzir mentiras com o objetivo de induzir a opinião do eleitor a erro, induzir que o eleitor interprete
de forma equivocada é um fato. Isso é um crime gravíssimo, porque você está manipulando a opinião do eleitor. Então, na minha avaliação, a legislação precisa mudar em qualquer circunstância, mas a legislação eleitoral precisa endurecer muito na produção de fake news. A campanha, ela estava muito preparada para enfrentar o embate nas redes, né? Nós nos organizamos, nós mobilizamos uma estrutura orgânica que nós tínhamos, que era fantástica. Nós tínhamos 5 centrais sindicais apoiando o presidente Lula. Nós tínhamos os principais movimentos sociais do país apoiando o presidente Lula. Nós tínhamos 10 partidos apoiando o presidente Lula. O que nós fizemos? Nós organizamos essa base social que nós tínhamos, né? Organizamos para que essa base social estivesse mobilizada, enfrentando o embate nas redes sociais, né? Mesmo assim, nós enfrentamos muitas vezes, isso para nós ficava claro, disparos, portanto, um impulsionamento eletrônico, não era uma interação orgânica, era eletrônica. Nós detectávamos, né, a produção em massa de vídeos mentirosos, esses vídeos sendo impulsionados eletronicamente, ou seja, a utilização de robôs, o que é proibido, o que é considerado crime, mas isso acontecia, e até que esses vídeos eram retirados das redes sociais, eles já tinham provocado um estrago imenso, porque um divulga para o outro, que divulga para o outro, e aí ele vai criando um engajamento orgânico. Então, nós enfrentamos de forma orgânica, com organização, com capacidade de mobilização, enfrentamos, né? Mas claro que muitas vezes você tem a militância nas redes, debatendo, enfrentando, formando opinião, divulgando conteúdo da campanha, você se depara com robôs que disparam milhares e milhares de mensagens por minuto. Então, claro que fica uma disputa desigual, mas eu quero aqui reconhecer publicamente a nossa militância, a militância das centrais sindicais, a militância dos partidos que apoiaram o presidente Lula, a militância dos movimentos sociais, a militância que veio para o segundo turno de outros partidos. Na minha avaliação, o presidente Lula foi eleito por um amplo movimento democrático, um movimento democrático que foi muito além dos partidos que apoiavam o presidente Lula no segundo turno, né? Então, foi algo bonito. Foi um movimento de quem acreditava na democracia e queria derrotar o fascismo. Foi uma eleição muito difícil, muito polarizada, e uma eleição polarizada, o resultado é que as urnas também sejam polarizadas, né? E foi isso que nós assistimos. Prefeito, você mencionou que, pensando na questão do Estado, do poder jurídico, novas leis deveriam ser pensadas para esse processo eleitoral, principalmente da comunicação. Mas gostaria de perguntar ao senhor sobre os desafios para o governo de Lula nesse âmbito da comunicação, dada a sua experiência toda de vida nesse processo de comunicação. Qual que o senhor acredita que são os grandes desafios para essa retomada de um governo que ficou aí 4 anos em desgoverno, né? Para a área da comunicação, o que o senhor acredita que deveria ser feito? Olha, Ana, primeiro eu diria para você que o nosso maior desafio nesse momento é unificarmos o Brasil. Nós temos que ter compreensão que nós ganhamos as eleições 51-49. O Brasil está dividido, né? O país está polarizado. Nós temos que baixar a temperatura desse ambiente político. Nós temos que fazer um esforço imenso de construção da unidade. É impossível nós mantermos o Brasil dessa forma. Não há como você desenvolver um programa, um projeto com o país dividido ao meio, né? Eu penso que a pacificação do Brasil nesse momento tem que ser a nossa prioridade.
nós temos que dialogar com a sociedade. As eleições aconteceram, os palanques precisam ser desmontados, né? A democracia tem que prevalecer, nós temos que reconhecer o resultado das urnas. É assim que funciona a democracia, né? E nós temos que abrir canal de diálogo. Nós temos que dialogar com a outra metade da sociedade que não votou em nós, né? O presidente Lula, na minha avaliação, fez um discurso histórico no domingo. Discurso histórico, né? E nós temos que seguir aquilo que o presidente Lula falou no seu discurso, né? Nós queremos dialogar com os partidos que estavam apoiando a candidatura do Bolsonaro, que foi derrotada. Nós queremos dialogar com os setores sociais que estavam do outro lado. Nós queremos conversar com todos os setores para que a gente diminua esse ambiente bélico que o Brasil está vivenciando, que a gente acabe com essas mobilizações que afrontam a democracia, né, para que a gente possa criar um ambiente de unidade. O presidente Lula tomar posse no dia 1º de janeiro num país mais pacificado do que esse Brasil que nós estamos vendo nessa semana pós-eleição, né, o presidente Lula possa tomar posse num país estabilizado do ponto de vista institucional, né, e a partir dali o presidente Lula começar a desenvolver o projeto, o programa que foi vitorioso nas urnas, né, que nós possamos, e a presidenta Gleisi, o ex-ministro Mercadante, liderados pelo nosso vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, estão em Brasília construindo a transição para que a gente tenha saldo orçamentário para manter os programas sociais que combatam a vulnerabilidade, para que a gente possa ter margem orçamentária para começarmos uma política de reposição das perdas do salário mínimo, para que a gente possa ter um projeto, né, um programa de reestruturação e de reparcelamento, de refinanciamento das dívidas das famílias brasileiras. 80% das famílias brasileiras estão endividadas, para que a gente possa ter um projeto, né, e um programa de apoio à pequena e média empresa, aos empreendedores individuais, para que a gente revise todas as nossas cadeias produtivas e veja como que nós podemos estimular o desenvolvimento econômico sustentável no Brasil, que a gente tenha uma política arrojada já no início do governo, para que a gente possa aumentar a nossa capacidade de preservação da Amazônia, para que a gente tenha uma política para o clima, né? Todos nós estamos aqui, tanto no interior de São Paulo, como vocês aí na capital, como o Brasil inteiro. Nós estamos vivendo um novembro que mais parece junho, mais parece maio, né? Alguma coisa, de fato, precisa ser feita de caráter emergencial para que a gente possa restabelecer a normalidade do nosso clima. É grave o que nós estamos vivendo. E, claro, dentro de toda essa política, né, de reorganização do Estado brasileiro, de reorganização das nossas instituições, estabelecimento do nosso programa de governo, nós temos também que priorizar a comunicação. Eu penso, Cosmo e Ana, eu vou falar aqui, eu sei que muitas vezes isso não é consenso nem no meu partido, mas é a minha posição. Nós ganhamos as eleições, mas nós ainda não obtivemos uma vitória política. O bolsonarismo está aí, está organizado, né? A gente tem que entender que o bolsonarismo não é homogêneo, você tem um núcleo duro mais radicalizado do bolsonarismo, que é esse núcleo duro que questiona a democracia, questiona o resultado das urnas, mas nós temos também uma parcela da sociedade brasileira que se alinhou ao bolsonarismo por diversas questões, mas eles não acreditam nisso que está nas ruas, eles não acreditam nessa violência, eles não querem essa violência, eles não querem essa agressividade. Nós temos que dialogar com esse setor da sociedade brasileira que não esteve conosco, mas que nós podemos convencer para um projeto de um Brasil mais democrático, né? E claro, uma parte dessa sociedade que se alinhou ao bolsonarismo, Ana, nós vamos
fazer com que ela pense com uma política de comunicação que seja clara, que seja transparente, que desperte o imaginário dessa sociedade, né? Que desperte uma outra concepção de mundo, uma outra concepção de sociedade. Ou seja, nós temos que disputar culturalmente, né, uma parcela da sociedade brasileira que, por vários motivos, se alinhou ao bolsonarismo. E isso vai ser feito com uma política de comunicação adequada que faça a disputa do imaginário, a disputa dos sonhos, a disputa de um modelo de sociedade que seja respeitosa, que respeite a nossa heterogeneidade, que respeite a nossa diversidade, né? que respeite um país que foi construído, uma nação que foi construída em cima da diversidade, né? Nós somos um país formado por várias raças, por vários povos, por várias culturas, por várias religiões. Nós não podemos dar, né, de barato que o Brasil será um país intolerante. Hipótese alguma. Como nós vamos disputar isso? Por meio da comunicação. Prefeito, o senhor, no meio da sua intervenção, falou um pouco, pincelou aí a transição, a equipe de transição, né, da equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva com a atual gestão. A minha pergunta, como é que está, o que o senhor pode falar para a gente está com o tempo chegando ao fim, mas eu queria te ouvir sobre isso. Como é que está esse grupo? Tem o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin que vai comandar, tem apoio aí do Aloysio Mercadante, a presidenta Gleice Hoffmann do Partido dos Trabalhadores, e mais, quando governos Lula e Dilma saíram da presidência, deixaram boas reservas em caixa. Já foi sinalizado para vocês? O senhor pode falar para a gente o que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vai herdar aí em termos de reservas de caixa? Se é possível, o senhor trazer isso para a gente. Olha, Cosmo, eu não faço parte da equipe de transição. A equipe de transição é liderada pelo governador e nosso vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, pela deputada federal e nossa presidenta Gleice Hoffmann, e pelo ex-ministro Aloysio Mercadante. Eles estão montando uma equipe de profissionais, de técnicos, que vão levantar todas as informações em relação ao atual governo. Eu não tenho receio do nosso lastro das reservas aí, né? Por mais que tenham queimado por volta de 20 bilhões das reservas brasileiras, nós temos ainda um país sólido, né? Nós temos por volta de 360 bilhões em reservas, né? Então, não há risco nenhum, né, do Brasil viver uma instabilidade financeira e econômica. O que nos preocupa é a questão orçamentária, o déficit orçamentário, né? Nós estamos liderados pela Gleice, pelo Mercadante e, claro, pelo Geraldo Alckmin. Nós estamos negociando com o Congresso Nacional a abertura, né, uma abertura orçamentária para que a gente não tenha descontinuidade de programas importantes, como o Auxílio Brasil, que precisa ser transformado num programa. Hoje é uma transferência de renda por si só. O Auxílio Brasil precisa se transformar num programa semelhante ao que era o Bolsa Família, um programa que você tem a perspectiva de porta de saída, né? A transferência de renda, ela se dá, e ela é importante que se dê, quando a família está em vulnerabilidade. Mas é importante que você construa as condições para que a família, quando tem possibilidade, saia da situação de vulnerabilidade. Como que ela sai? Primeiro, participando de outros programas por meio dos CRAS, né, dos Centros de Referência de Assistência Social, programas de qualificação profissional, né, programas que criam as condições para que essa família volte ao mercado de trabalho, né? E um programa de transferência de renda, ele tem que sinalizar a ruptura da reprodução da vulnerabilidade. Como que você interrompe a reprodução da vulnerabilidade? Quando você garante a criança na escola. Porque se a criança de uma família vulnerável não estiver regularmente estudando, significa que a chance dela ser também um adulto vulnerável é muito grande. O que rompe
com o ciclo da exclusão é a educação. Por isso que qualquer programa, transferência de renda, exige que a criança esteja na escola, exige que a criança e o adolescente estejam inseridos nos programas de saúde pública para que você tenha um desenvolvimento saudável. Então, é isso que nós queremos. Nós queremos, né, um saldo orçamentário para que programas como esse não sejam interrompidos. Nós queremos um saldo orçamentário para que a gente inicie, né, o processo de reposição das perdas salariais, das perdas do salário mínimo e tantos outros programas que nós vamos priorizar. Então, a transição, ela está focada nisso. Claro que na transição também, repito, nós temos que pacificar o país. Os palanques precisam ser desmontados, tanto o nosso como o do Bolsonaro. E eu defendo aquilo que se dá em qualquer democracia madura do mundo. Uma transição responsável, uma transição onde esqueçam as disputas. A disputa eleitoral nós temos a cada 4 anos. O importante é que a gente normalize a democracia, e normalizando a democracia, a gente entenda que tem que ter transição, né? Transição pensando no país. Ontem eu fiquei feliz com o gesto do atual presidente Jair Bolsonaro em atender, em receber o nosso vice-presidente eleito, o Geraldo Alckmin. Eu acho que é um gesto de maturidade. Nós queremos outros gestos de maturidade, né? Se o Fernando Henrique Cardoso, em 2002, quando o presidente Lula foi eleito pela primeira vez, inclusive recebeu o presidente Lula durante a transição, num gesto de valorização da democracia, esse é o cenário ideal, que o Bolsonaro reconheça o presidente Lula como presidente eleito e o receba para a condução da transição. É isso que nós queremos, porque certamente se isso for feito, a temperatura do país abaixa, né? Nós distensionamos politicamente o país, afastamos essas cenas de violência, de agressão, e o Brasil caminha para um ambiente de normalidade, que é o ambiente que nós queremos que o presidente Lula tome posse. Com certeza a gente segue acompanhando essa movimentação da transição dos governos. Conversamos com Edinho Silva, que é prefeito de Araraquara, cidade do interior daqui de São Paulo e coordenador da comunicação da campanha de Lula. Muito obrigado, Edinho, pela sua participação conosco aqui hoje. Muito obrigado, Ana, muito obrigado, Cosmo, muito obrigado a todo o público da TVT que nos acompanha. Obrigado mesmo. Abraço, prefeito. Abraço. O nosso momento cultural de hoje é com a cantora e compositora Paula Lima, a primeira artista a sair pelo Blue Stage. Ela está lançando o 6º álbum, Paula Lima ao vivo, no Blue Note São Paulo. Comemorando 20 anos de carreira solo, Paula Lima lança o EP ao vivo, gravado durante o show lá no Blue Note, aqui no Blue Note, aliás, em São Paulo. Vamos acompanhar. Agora é o seguinte, eu gostaria de dizer que nós mulheres somos donas da nossa vida e que ninguém ousará dizer o contrário, e que o que a gente quer é cumplicidade, é amizade, amor e muito respeito. Sendo assim, um toque para quem ainda tem dúvida de alguma coisa, porque a gente não quer blá 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 blá, tititi tititi, e camarão que dorme a onda leva. Entreguei um palpite seguro só pra ele.
cansada de andar por aí, curtindo que não é, preocupada em pintar na jogada que dá pé. Só que tem que eu tô numa tão certa que ninguém me diz quem eu sou, o que devo fazer e o que eu não fiz. Separei um pedaço de bolo só pra ele, mas se ele não gostar, isso é problema dele. Inventei na semana um domingo só pra ele. Se ele for trabalhar, isso é problema dele. Isso é problema dele. Ai, isso é problema dele. Isso é problema dele. Ai, isso é problema só dele. Tô cansada de andar por aí, curtindo que não é. Preocupado em pintar na jogada que dá pé. Só que bem que eu tô numa tão certa que ninguém me diz quem eu sou, o que devo fazer e o que eu não fiz. Aluguei uma roda gigante só pra ele, mas ele não rodar, isso é problema dele. Comprei roupa, sandália, sapato só pra ele, mas ele não gostar, isso é problema dele. Isso é problema dele, ai, isso é problema dele. Isso é problema dele, ai, isso é problema só dele. Isso é problema dele, isso é problema dele. Problema dele, dele. Com vocês diretamente de uma das escolas mais incríveis do Brasil e do planeta. Diretamente da Vai Vai, Guto Bocão, tetracampeão. Esse samba comigo, quero ver. E 1, e 2, 3, vem pra esquerda. E pra direita vai. Muito obrigada com vocês, Guto Bocão. Isso é problema dele. Isso é problema dele. Isso é problema só dele. Isso é problema dele. Problema dele problema dele, dela, dele, dela, dele. Esse barulho é pra vocês. Com essa bela música da Paula Lima, a gente encerra o Revista Brasil TVT desta semana, na Rosa Carrara. É isso, Cosmo, a gente encerra mais uma edição do Revista Brasil TVT. Um forte abraço para quem nos acompanhou. Aproveitando para dar aquele recadinho, quer nos acompanhar pela rede social, nos encontra sempre como @RedeTVT. Forte abraço a quem nos acompanhou, até a próxima edição. Pessoal, obrigado pela companhia, muito bom ter vocês aí do outro lado, nos assistindo e também nos ouvindo pela Rádio Brasil Atual. Fiquem bem, boas semanas e a gente se encontra no próximo sábado. Tchau!